Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Cris Osh, estou aqui hoje com a Letícia Castiolari. Tudo bem, Lê? Tudo bem, Cris? Estamos aqui no nosso podcast da Social Glam, by Revista O Comércio. E hoje temos um episódio muito especial, não é verdade, Cris? É isso aí. Antes de começar, já vou pedir para vocês se inscreverem aqui. Se inscreve no canal de corte, segue nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo e receber conteúdo de valor como que a gente vai trazer hoje. Nós estamos aqui hoje com uma mulher que tem muita representatividade nesse momento especialmente. Ela é daqui de Lençóis Paulista, é vereadora eleita, é advogada e é muito ativa nas questões da sociedade. Então ela vai trazer muita coisa legal pra gente, muita informação. Seja muito bem-vinda, Isadora Ribeiro. Muito obrigada pelo convite. Para mim é muito importante estar aqui, porque sei que nós mulheres precisamos desse espaço de representatividade que vocês cederam para mim hoje. Cris, Lê, muito obrigada. A gente que prazer, agradece. Viu? Muito obrigada de estar aqui hoje com a gente, Isadora. Eu queria saber de você, quem é Isadora Ribeiro, pelas suas palavras. Uma pergunta muito importante, porque talvez nem todas as pessoas me conheçam ainda. Quando a gente vai para a disputa proporcional, que é a vereança, a gente busca uma proporção de votos. E diferente da disputa do executivo, que é, em tese, 50% mais um. Então, para quem ainda não me conhece, a Isadora Ribeiro é Isadora da Silva Ribeiro, mas eu utilizei só metade do meu nome, Isadora Ribeiro. É filha de mascates. É filha de pessoas que vendiam roupa e vendem ainda roupa na rua. Eu fui a primeira na família a fazer o ensino superior, porque meu pai e a minha mãe me ajudaram muito, muito, muito. E orgulhosamente eu falava na campanha que eu seria vereadora e me tornei vereadora, fruto de muito trabalho. Me tornei advogada. Passei na OAB, na ordem, estudando direito tributário e também foi de primeira. E eu falo isso com muito orgulho porque de onde eu venho as coisas não são fáceis, mas também foi acreditando. Eu sou nascida em Lençóis Paulista e tenho muito orgulho de ter nascido aqui. Eu acho que a Isadora e a vereadora Isadora Ribeiro agora quer fazer um trabalho muito bonito em Lençóis Paulista e eu sei que eu vou conseguir fazer esse trabalho. A gente confia muito em você, Isadora. E agora eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber o que te motivou a entrar nessa carreira política. Bom, dizer que eu gosto tão muito jovem, né, Isa? Bom, eu tenho só 27 anos. Em breve, agora, em janeiro, eu faço 28. Mas o que me motivou, um olhar mais carinhoso para a vida pública, eu diria também para o social, foi basicamente ali com 16 anos, que eu fui para um retiro da Igreja Católica. Foi em Jundiaí. E lá tinha um pessoal que a gente chama de marronzinho, porque eles são franciscanos, eles andam todos de marrom, porque eles são seguidores de São Francisco de Assis, né? Uma ordem, um segmento. E eu, muito curiosa, fui perguntar para eles por que eles andavam de marrom, né? E tudo isso. E aí eles me explicaram, né? Porque eles faziam votos de pobreza. E tinha muita gente ali, entre eles, que tinha crescido de família muito rica até, de outro país. E largou tudo, basicamente, para seguir Jesus. Era isso. E não tô dizendo que eu fui virar freira, porque obviamente isso não aconteceu. Nitidamente não aconteceu. Era um propósito? Nunca foi? Nunca foi. Tá. Nunca foi um propósito. Mas aquilo me chamou a atenção à época. Me chamou muita atenção. E tanto que eu fui embora, a gente foi embora ali do retiro e eu falei pra eles que eu ia pra lá depois. Fui pra casa, meu pai não conseguiu me segurar, como sempre, né? Eu era muito assim, espoleta. Peguei, comprei uma passagem de ônibus e voltei pra São Paulo. Combinei com eles de encontrar. Peguei um metrô, isso tudo sozinha assim. Combinei de encontrar com eles lá. E é uma irmã que chama Irmã Serva. Ela encontrou comigo, fui pra essa fraternidade e lá eu convivi com eles. Fiquei, acho que 5 dias lá. Isso com 16 anos, agora eu tô com 27. E lá nessa casa onde eu fiquei, chama Fraternidade O Caminho lá. Eles cuidavam de pessoas assim, que basicamente eles nunca tinham visto na vida. Eram basicamente moribundos, assim, pessoas que estavam dormindo na rua, eles levavam para cuidar nessa casa. Eram pessoas que a família não queria mais. E assim, eles literalmente dormiam no chão.
essas pessoas, porque faziam esse voto de pobreza pra cuidar de outras pessoas, ou seja, largavam tudo pra cuidar de outras pessoas. E eu fiquei assim, nossa, será que realmente existe isso? Tanto que eu fiquei lá passando esses dias com eles, e aí eu fui conhecer uma clínica de reabilitação que eles cuidavam. Isso tudo chamou muito minha atenção. Conheci a Cracolândia, né, cidade. E aí foi aí que me despertou. Tudo muito nova. Tudo muito nova. E eu vi que tinha alguma coisa diferente, sabe? E você passou eu não a misturei. enxergar diferente também. Exato. Só que é muito importante dizer que eu não misturei religião e política. Sim. Em nenhum momento e em nenhum pedido de voto eu misturei. A Isadora Ribeiro é cristã, é católica. Mas a vereadora Isadora Ribeiro não misturou isso. E eu não misturo isso. É muito importante dizer que eu não misturo a religião das pessoas para pedir voto. Isso é uma coisa muito particular, que eu acredito que as pessoas vão à igreja para buscar Deus e não para buscar político. É muito importante dizer isso. Então, ali que eu senti um chamado para coisas maiores. E eu acho que encontrei na política um jeito de... os braços públicos ali de ajudar pessoas. Uma acho vocação. que foi isso. E quanto mais ali eu ia lendo, ia conhecendo coisas, eu fui me apaixonando. Aí depois conheci o direito, fui estudar, estudo até hoje. Agora eu tô fazendo pós em Direito Municipal. E, bom, depois me tornei vereadora. Foi isso a história. Resumidamente, essa foi a história. Se a gente pegar numa linha do tempo, Isadora, antes de você ser eleita, agora nas últimas eleições, você também foi candidata num mandato anterior. E aí... Que ódio. Eu tô impressionado com esse negócio de largar tudo. Eu não sabia dessa parte da sua vida. Eu tenho fotos. Eu tô impressionada. Nossa. Você não sabia disso? Não, olha você isso. foi... Eu não posso, né, fazer Não, agora isso. não, vai, depois. Eu tenho um vídeo... A gente se empolga, né? Eu tenho um vídeo da gente tocando violão na beira da favela, assim. Nossa. Eu era uma criança legal estranha. essa ideia, a gente colocando. Não, vamos voltar lá. Vou voltar pra minha pergunta. Ô, Isadora, se a gente pegar uma linha do tempo, você, antes de ser eleita vereadora, você já concorreu em outros momentos. E de onde vem essa sua postura? Porque, assim, desde a primeira vez, você também teve uma votação muito expressiva aqui na cidade. Uma pessoa que, teoricamente, não era muito conhecida, porque você não tinha algum cargo, alguma posição onde a cidade te conhecia seu nome, então você chegou meio que... Não quero usar do nada de uma forma desdenhada, mas de uma forma de que você realmente as pessoas não te conheciam. E mesmo assim, através da tua postura diante dos eleitores, você teve uma votação muito expressiva. De onde vem essa postura, essa Isadora Ribeiro? Desse local que envolveu essas pessoas olhando pro próximo? É da sua família? É uma pergunta muito importante, porque... Se fosse só, e é mesmo do nada, de fato é do nada, mas digamos que eu fosse uma pessoa que estivesse cuidando de moradores de rua aqui em Lençóis. Morador de rua não tem voto, nenhum, mesmo assim não iria me eleger, basicamente. Mas o que eu fiz, a única coisa que eu fiz foi utilizar a cabeça. Foi a única estratégia que eu utilizei, porque eu não tinha recurso financeiro, e eu não tinha ninguém que me ajudasse a não ser a minha família. Inclusive, mando um grande beijo e um grande abraço. Então, era a única forma que eu tinha de me eleger, usar a minha cabeça e utilizar também ali, né, os meus pais me ajudando. Essa era a minha equipe. Era a única equipe que eu tinha. A força da família, né? Exatamente. Então, o que eu fiz? Eu peguei, sentei, falei, olha, eu preciso ser eleita. Então, como que eu vou fazer isso? Eu comecei a fazer um mapeamento, um planejamento. E, na verdade, as pessoas pensam que ser eleita é muito difícil. E aí começa a comprar voto, começa a fazer, perdão da palavra, pacto até com o diabo pra ser eleito. E não precisa. Não precisa. Você basicamente só precisa olhar pro lado, fecha o olho e começa a pensar. Como é que você precisa? Você precisa se relacionar com pessoas e ter uma reputação. Seja ela boa ou ruim. Mas até o cara que tem uma reputação ruim, ele acaba sendo eleito. Você precisa ser bom em alguma coisa. E foi isso que eu fiz. Sem adentrar muito no mérito, eu comecei a falar sobre mim. Quem a Isadora ela era. E comecei a me relacionar com essas pessoas. Para que quando chegasse o dia determinado, eu pudesse pedir o voto dessa pessoa. A eleição é isso.
É a mesma coisa, eu uso essa lógica, acho que pra tudo. A eleição é igual um pedido de namoro. Você não chega numa pessoa do nada e fala, quer namorar comigo? É verdade. Não tem como fazer isso, porque a pessoa vai virar pra você, você é louco, você é maluco? Não tem como. Não confio em você? Quem é? Exato, É, eu nem sim. te conheço, nem gosto de você. A eleição é a mesma coisa. Pra você pedir o voto dessa pessoa, a pessoa precisa saber quem você é e precisa confiar em você. Precisa de minimamente. transparência, né? Exato. Então a pessoa precisa confiar em você. Então foi isso que eu fui passando ao longo do tempo, fazendo todo esse planejamento. E como eu te falei, meu pai e minha mãe, eles vendiam roupa. Então eu parava e pensava, olha, na casa da Dona Maria, eu consigo falar com 5 pessoas. Então é ali com 5 pessoas que eu vou vender meu peixe, que eu vou vender a Isadora candidata. Então é ali que eu vou começando. E foi desse jeito. Então em 2020 eu tive 529 votos, que foi o suficiente para eu ter mais votos que 5 vereadores que foram eleitos. Só que a legenda do partido não deu. Foi isso que aconteceu. Aí agora, continuei estudando, né? E aí eu fui a mulher mais votada de Lençóis dessa vez, com 1.302 votos. A mulher mais votada de Lençóis e também a mais jovem vereadora, né? Mulher vereadora. Como é que é? Você se abstém de outros momentos da sua vida para se dedicar a isso? Porque, veja bem, a gente que acompanhou a cidade toda, a gente enxergou uma Isadora extremamente determinada, focada num objetivo. Para isso, assim como você falou, a sua cabeça estava totalmente voltada para isso. E como é que você separa a Isadora Ribeiro da sua vida pessoal? Ou não existe essa separação? Chegou num ponto que eu acho que eu acabei nem separando mais. Eu me tornei uma pessoa muito, muito focada, assim. Se você entra até no meu quarto, tem uma lousa gigante desenhada, assim, Lençóis Paulista, onde eu sei Cara, é muito exatamente. estratégico. É isso que eu ia falar, todas as estratégias já, todas bem pensadas, né? Pra você chegar onde você quer chegar, principalmente quando você não tem muita ajuda e muito dinheiro, você precisa ser seu melhor amigo 24 horas. Então, nesse processo todo, eu perdi, assim, de 100% dos meus amigos, não ficou ninguém. Eu não estou exagerando. Quem vai ouvir isso depois sabe do que eu tô falando é verdade, porque não ficou ninguém. Não ficou absolutamente ninguém dos amigos que Caramba. andavam comigo. Ficou eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Ficou só. Eu ia te perguntar sobre os maiores desafios, então esse é um Já deles. tá respondido. Me custou todos os meus amigos. Eu tive que mudar todas as posturas que eu tinha, tanto que eu sofri muito ataque durante a eleição, né, relacionado a isso, ao passado, e enfim. Porque eu tive que mudar tudo que eu era pra me tornar quem eu sou hoje, a Pra se pessoa que eu sou. posicionar, né? Exatamente, olha, existia uma pessoa, essa pessoa não existe mais. Sim. Então, se você quer muito uma coisa, seja o que for, independente do que seja na vida, você precisa mudar muito. Você precisa se enquadrar nesse estilo de vida que lá na frente você quer ter. E é isso que eu fiz. Olha, a Isadora quer ser vereadora, então eu preciso me comportar hoje do que eu quero ser lá no futuro. É isso que eu fazia. E aí, mudando de comportamento, eu perdi todo mundo. Entendi. Se eu tiver que rolar o meu celular hoje e ligar pra alguém, eu não tenho pra quem ligar de amigo. Eu tenho que ligar pro meu pai e pra minha mãe, que são os meus melhores amigos. Ainda Tanto bem que é uma que- família unida, Muito. né? Ele andou comigo, meu pai, 24 horas, assim, na eleição. Minha mãe, a mesma coisa. Minha irmã, a mesma coisa. Hoje, agora, começa a surtir novas pessoas, sabe? Em que eu começo a confiar um pouco mais. Mas das pessoas passadas, quando eu tomei uma decisão de mudar, acabou. E ainda assim de olhos abertos, né? Não dá pra sair confiando. Sempre assim, né? Hoje a gente Ainda tá mais vivendo agora, muito né? complexo. É uma decisão. Mas se eu me uma arrependo, aposta, né? eu não me arrependo de nada que eu faço na minha vida. De nada. E quando você vai fazer uma coisa, você tem que ser muito decidida. E eu sou muito decidida em tudo que eu faço. Isso é uma vantagem da sua personalidade que é muito boa e que talvez você possa vir aí inspirar outras pessoas. E que é muito necessária na carreira política. Principalmente pra quem é mulher. Exatamente. E pra quem é jovem. Já tem que ir pra um caminho sabendo que vai sofrer. Uhum. E sofre muito. Por ser mulher 2 vezes mais. Exatamente. Eu ia até te fazer essa questão também, né? Se você sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher, né? Na sua campanha, como é que foi isso? Se teve barreiras aí atrapalhando alguma coisa devido ao gênero. Na verdade, você como advogada me corrija se eu estiver errada, mas em 2021 foi criada uma lei para prevenir ataques contra mulheres na política e combater. Você usou disso em algum momento? Você
precisou disso? Você acha que isso é determinante para as mulheres estarem mais dentro da política? Então, na legislação hoje, a gente tem uma cota de gênero para tentar inserir mais mulheres hoje na vida pública, mas que acaba, em tese, não funcionando. Isso não funciona. A grande realidade hoje é que as mulheres continuam sendo usadas pelos presidentes de partido só para concluir essa cota mesmo e são usadas como laranja nos partidos. E eu, de fato, não fui uma candidata laranja, eu fui uma candidata, de fato, até o fim, até as últimas consequências, porque eu sou assim. E se eu botar uma coisa na cabeça hoje, dificilmente alguém vai tirar isso da minha cabeça. É muito difícil de tirar, a não ser eu mesma, ver que eu tava errada e voltar atrás. Eu vi, ou eu preciso quebrar mesmo a cara. Quebrei a cara e volto. Mas eu sofri muito, eu acho que dessa eleição pra outra foi a pior, assim. Muito ataque, muito mesmo. Em 2020 eu tomei muito processo, hater na internet, esse tipo de coisa ainda dava pra controlar, assim, e tal. Mas nessa chegou um nível de violência política de gênero, né? Em que você... Na segunda-feira eu comecei a ouvir um burburinho de que iriam vazar fotos e vídeos sobre mim. Comecei a escutar esse tipo de coisa. Só que entre escutar e acontecer é difícil. E era na última semana de eleição. E aí, quando chegou na quinta-feira, aí que estourou tudo. Muito próximo ao dia. Era quinta-feira e no domingo era votação. Então, deixaram pra fazer isso na quinta-feira antecedendo, pra tentar me desmoralizar enquanto candidata e enquanto mulher. Um jogo Olha, sujo mesmo. essa menina aqui, essa pessoa não vale nada. Você vai votar nessa pessoa aqui que não vale nada? Então era basicamente isso, pra me descredibilizar enquanto pessoa. E essas fotos, pegavam fotos minhas quando eu tinha uns 18 anos, bebendo, coisas assim. Coisa de adolescente. Isso, e fotos em casa e tal. E fizeram montagens com pedofilia. Depois, se tiver que editar a palavra, não sei se, né? Com pedofilia, com drogas. Porque eu, inclusive, faço palestra no Maio Laranja. Então, eu lembro que eu tava em casa, era horário de almoço. Quando eu vi aquilo, assim, virei o celular. Nossa, aquilo ali O mundo caiu. Não, me arrebentou, né? Aquilo, eu virei o celular assim pra baixo e fiquei muito arrasada. Ainda. No dia, eu ainda consegui. Tive amigos ali, políticos, que foram em casa, me botou todo mundo em casa, assim, na mesa e falou assim, ó, você não pode parar. Você precisa continuar, porque tem pessoas que estão acreditando na sua campanha e não é só você agora. Passou pela sua cabeça parar? Com toda certeza. Porque nesse nível, né, eu nunca havia passado por isso, né? Tomei processo nessa eleição, denúncia, era toda hora alguém do cartório me ligava por uma coisa desse tipo. Eu acho que foi uma das campanhas mais atacadas que passou, assim. Enfim, mas nesse nível de fato, eu não fui pra eleição esperando que fosse chegar nesse nível. E aí sentamos na mesa, né, e graças a Deus tive alguns amigos ali da política que eu fiz agora e que foram ali naquela hora me apoiar. Sentou meu pai, minha mãe, é até difícil falar, porque foi uma situação horrível na minha vida. E aí, no dia eu fui pra rua, mesmo assim. Mesmo assim, eu fui pra rua. Fui pra rua no mesmo dia, na quinta-feira, e fui mesmo assim. Mas no dia seguinte eu já não consegui ir. Aí eu fiquei na cama o dia inteiro na sexta-feira, antecedendo o domingo de eleição. Fiquei na cama o dia inteiro. Mas... deu tudo certo, Isadora. Eu acho que a gente pode imaginar também. Foi uma campanha linda, né? Uma campanha linda. E que tem um ditado que diz, né, que prego que se destaque é martelado. Muito provavelmente você já estava num nível em que os concorrentes te enxergavam como uma pessoa muito poderosa. E aí eu queria te perguntar o seguinte, como você mesmo disse, né, existe hoje na legislação o financiamento para candidatura feminina, e ainda que isso seja obrigatório e as mulheres vão, os dirigentes partidários, na sua maioria, são homens. Você acredita que o ataque... eu não imagino que possa ser pessoal, mas que esse ataque a você foi justamente porque esses homens eles querem deter o espaço só deles e não querem mulheres entrando nesse espaço?
tudo bem. Eu tenho certeza. Mas assim, só vou concluir o que eu tava falando. A gente terminou aquela conversa. No dia eu não fui. No dia seguinte eu não fui pra rua. Depois, no sábado, eu fui e fiquei até o limite permitido. Fiquei até o último horário permitido que eu podia ficar. E tive, inclusive, ameaças. Pessoas ameaçando Seríssimo. no privado. Pessoas que Sua fizeram integridade? fake. Sim, fica na sua casa, ainda dá tempo, fica quietinha. Você é uma piada, coisas assim. Então foi um nível assim muito pesado. Muito. Já estava em contato o tempo todo, inclusive também com o delegado. E foi o que eu falei, eu vou até o final, até eu descobrir quem são as pessoas, porque não foi uma pessoa, eram ataques coordenados. Passava uma hora, mandava num grupo, passava mais uma hora, mandava em outro grupo. Então eram ataques que foram sendo coordenados, era uma coisa que estava sendo muito grande. Ao ponto da gente ter que pedir para fechar os classificados no Facebook. Porque a gente imaginava Envolveu polícia, tudo. Envolveu Justiça. tudo. E a investigação tá correndo ainda agora. E nós fizemos um pedido também para descobrir o IP do celular dessa pessoa. Sim. E, inclusive, nós vamos descobrir. E a hora que eu pegar essa pessoa, a justiça vai ser feita do modo correto, de que deva ser feito. E essa pessoa vai ser achada. É só isso que eu tenho pra falar no momento. Mas sabe o que eu mais queria dizer? A hora que eu encontrar essas pessoas, eu vou achar essas pessoas. Só que eu vou virar pra elas e eu vou perdoar essas pessoas. A minha vontade, na verdade, era me vingar. Isadora, a resposta você já deu. No momento que você se elegeu. Né? Mas eu vou perdoar. E, na verdade, eu tenho quase que certeza que envolve políticos. Isso é uma aposta. Mas eu creio que não são nem do lado oposto. Caramba. Muito provavelmente. É difícil pode imaginar isso, existir né? a Que possibilidade tem de essa pessoas possibilidade. que estão do teu lado, trabalhando com você. Quando eu achar as pessoas, eu vou descobrir. E eu tenho certeza disso, porque a gente tá bem perto disso agora, nesse momento, inclusive, por uma sentença que saiu agora. E eu vou perdoar essas pessoas. E a justiça, ela precisa isso que eu vou ser fazer. feita mesmo, né? Você, como advogada criminalista, você... Eu quero tem que a um justiça contato. seja feita, mas eu, no meu coração, eu quero perdoar essa pessoa por mim mesma. Pra que isso saia do meu dia a dia. Porque Pra que- até hoje isso te aterroriza. Com Pra certeza. você ter paz, né? É porque envolveu família, né? Isso é uma coisa que, né, mexe não só comigo. Imagina teu pai, tua mãe. As pessoas que estiveram ali o tempo todo com você, né? Porque quando uma eleição começa, eu sempre falei, eu não seria candidata do meu próprio ego, da minha própria vontade. Eu seria por um coletivo. Começou assim. Eu comecei desse jeito. Eu não ia terminar desse jeito. Eu comecei assim, indo por um motivo, por uma causa. Então eu não ia terminar por um motivo de ego. Então se for terminar assim, eu vou perdoar essa pessoa. Eu só penso nisso. Eu quero descobrir pra virar pra essa pessoa e falar, ó, eu te perdoo. Descobrir, porque é importante que se descubra. E é importante que a justiça seja feita para que isso Claro. não volte a acontecer. Com mais ninguém, né? E especialmente isso que você falou pelo fato de sermos mulheres. Quantas mulheres são interrompidas dos seus sonhos, dos seus objetivos em qualquer circunstância e segmento por ameaças? E se você Porque- notar os índices de violência doméstica em Lençóis, a minha foi uma violência política de gênero. Mas eu acredito que eu represento, assim como eu falei durante a campanha inteira, que eu daria voz, o meu mandato daria voz para todas as mulheres em Lençóis Paulista, assim como vou receber todas elas no gabinete. E quero agir, como assim, inclusive tá nas minhas propostas, atender o maior número de mulheres possíveis que eu puder, vítimas de violência. Inclusive esse número ele tem subido muito. É só a gente pegar as notícias. Número de medida protetiva que são expedidas aumentou muito. As meninas da OAB por Elas, que também sou voluntária, atendem muitas mulheres. Isso é um problema que a gente tem. É um problema do poder público. E a gente que vai estar agora no poder público tem que agir. E a gente vai agir através de prevenção e depois de repressão.
Tem algumas medidas, né, que eu já estou estudando para que a gente possa implementar em Lençóis Paulista, mas eu preciso do Poder Executivo. O vereador não faz nada sozinho. E o nosso Poder Executivo é composto por um homem, e é preciso que esse homem entenda as dores das mulheres. E eu acho que talvez, eu entendo que isso possa ter acontecido comigo, talvez para ter mais sensibilidade, não que eu acredito que Deus queira alguém sofrendo, porque eu acho que Deus não quer isso, cada um faz o que quer da vida, né? A pessoa que fez isso fez porque quis, mas isso me deu mais sensibilidade ainda para entender a dor do outro e poder agir ainda mais, e poder cobrar ainda mais da delegacia, mais atenção às mulheres, porque é isso que falta aqui nas delegacias, que se dê ainda mais atenção às mulheres. Porque imagina uma mulher pobre, preta, chegando na delegacia sem instrução nenhuma. Será que essa mulher é atendida devidamente? Eu acho que a gente precisa de uma delegacia da mulher aqui. Já passou da hora. Que mais te mobiliza? A mulher? Não, de fato não. São algumas pautas que me mobilizam. A desigualdade é a pauta que me movimentou a primeira vez. A desigualdade é a pauta principal da minha vida. Quando eu vi que tinha gente que uma pessoa comia bem e a outra não, isso me chocava. Por que tem uma pessoa comendo no chão e a outra não tem, sabe? Uma tá comendo no chão e a outra tá no melhor jantar da vida. Esse desequilíbrio tão grande, né? Por que as coisas são assim? Isso nunca entrou na minha cabeça. Foi assim que eu comecei. E é assim que eu quero terminar. É assim que eu quero terminar. Tentando entender isso e fazendo coisas pra mudar isso. E a gente faz esse tipo de coisa de baixo pra cima. Exatamente. É no nosso meio ali, é um pouquinho, né? E eu começo falando sobre isso na pauta da educação. Porque tudo começa na educação. E eu sempre falo isso. Políticos têm ali as suas raras exceções, odeiam falar de educação. Odeiam falar de educação. Porque quando a educação é ruim, ela aliena as pessoas. Então, por isso que a minha pauta... É mais fácil você governar. Exato. Exatamente. Ninguém gosta muito de falar sobre educação. Porque educação não dá voto. Inaugurar creche, inaugurar escola básica não dá voto. Porque você faz pra criança. Então, são esse tipo de coisa que sempre mexeu comigo. Então, minha pauta principal foi falar sobre educação, falei sobre mulheres e crianças e pautas para a juventude. Foram essas pautas que eu falei principalmente. É muito interessante quando a gente vê uma mulher assim como você, que traz essa personalidade de luta e de muita coragem. Porque se a gente parar para pensar, a Lei Maria da Penha é super recente. Então, não muito longe, as pessoas ainda eram as mulheres violentadas fisicamente de várias formas e não tinham nenhum espaço. Hoje existe uma lei, mas talvez o espaço ainda, o caminho esteja difícil. Então, quando a gente vê uma mulher tão jovem, com essa personalidade, com essa coragem de falar numa câmera que está enfrentando pessoas que tentaram te derrubar e está enfrentando com muita coragem, não voltou atrás, não desistiu, por mais que isso tenha passado pela sua cabeça, né? Eu imagino que diante do sofrimento que isso realmente te causou, é extremamente importante. Demais. Você acaba sendo uma inspiração. E falando em inspiração, eu queria saber se você teve ou tem alguma inspiração. Bom, eu comecei no meu primeiro partido, foi o PDT. Eu gostava e gosto muito da história do Leonel Brizola. Eu acho que foi um político muito, muito combatente. Muito. Infelizmente, não levaram as ideias dele muito pra frente, mas ele deixou 506 CIEPs, que a gente chama de Brizolão. No Rio de Janeiro foram os modelos mais implementados. Por isso que eu falo tanto de educação. Eu fui estudar os Brizolões, né, os CIEPs, que é um modelo de escola integral, mas é diferente do que a gente aplica hoje. Quando ele foi governador, inclusive naquela época você podia ser governador de 2 estados, ele foi do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. O vice dele não era não se fazia, ele pelo menos, por isso que eu gosto tanto dele, não era uma escolha política. Eu negociei cargo com você, isso e aquilo. Era uma escolha por amor, tanto que o vice dele era o Darcy Ribeiro. Olha o vice do cara. É alguém da educação. Incrível. Ele, de 25% destinado para educação, ele passou para 50%. Então, era alguém que investiu em educação. Sucatearam o Rio de Janeiro. Olha o que o Rio de Janeiro virou hoje. Mas ele construiu o CIEPS, que era esse modelo de escola onde tinha até piscina olímpica. Os funcionários apadrinhavam alguns alunos. E isso era na beira do pé da favela, essas escolas. Apadrinhavam alguns alunos ali. Tinham 3 refeições
no dia, esses alunos. Então, eles iam embora para casa deles ali com a última alimentação do dia, que é extremamente importante, porque muitos, de fato, iam para casa sem ter o que comer. Muitos dependem disso. Exatamente, até hoje. Por mais que o Brasil tenha avançado, enquanto o Brasil não se libertar dessa pobreza, não tem como você falar em liberalismo ainda. Ainda não. Quando sair dessa pobreza, tudo bem, a gente pode falar sobre isso. Mas ainda não saiu. Urgências antes, né? Exato, que é você... Urgências de sobrevivência Exato, mesmo. que a urgência é botar comida no prato de quem é pobre. Essa é a urgência. É isso que eu acredito. E eu acho que isso é muito simples. É simples demais. O básico tem que ser feito, né? Esse é o básico. O básico é não deixar nenhuma criança passar fome. Exatamente. A gente fala muito sobre as questões sociais, mas às vezes até a gente dentro da nossa realidade, e nem tô falando de realidade de quem tem muito dinheiro, no nosso dia a dia, quantas vezes a gente tá passando com pressa e a gente não olha pro lado, né? Então, além de uma questão, óbvio, do governo, que é quem tem ali a prática pra criar as situações, mas eu acho que as pessoas em si deveriam despertar isso também. Acho que um pouquinho, todo mundo fazendo um pouquinho, né? Ter esse olhar igual a Isadora teve com 16 anos, né? Exatamente. Uma mulher admirável. diferente. Eu acho que do passar dos anos pra cá, o coração das pessoas endureceram muito. Eu sinto muito isso. As pessoas ficaram muito descrentes da vida em si e ficaram com o coração muito endurecido. A gente tá vendo ali um cara jogado no chão, é lixo. É lixo. A que você atribui isso? Ao que eu atribuo isso? Você acredita que é... Seria que uma falta de segurança, de repente? Ou talvez o mundo digital, a forma como a globalização digital vem entrando na casa das pessoas, ou talvez até uma mudança do capitalismo, assim, algumas pessoas se aproximando mais de alguma forma e achando que aquilo ali é o mundo ideal. Eu acho que o mundo tá caminhando pra esse lado. Todo mundo. Mas eu acho que a responsabilidade, ela é coletiva, mas eu acho que é individual. Sim. É como eu falei, ninguém vai mudar o mundo do sofá da sala. Então eu acho que são pequenas ações diárias, de baixo pra cima. Tá, tem um cara jogado ali no chão, o que eu posso fazer? Posso dar um pedaço de pão pra ele, não é muito. É só isso. Mas se você der esmola pra... Inclusive, isso está sendo discutido na Câmara Municipal. A gente entende o lado do comerciante. Obviamente, ele precisa vender. Ele precisa gerar emprego, porque é ele que vai empregar as pessoas. Enfim, não vou adentrar muito nessa pauta, porque levaria tempo para falar sobre isso. Mas a gente também tem que entender que o cara que tá jogado no chão é filho de Deus. Muitas vezes, esse cara que tá no chão, ele foi despejado da casa porque foi demitido também. Então tem todo um contexto. O que eu aprendi dentro de casa, muito com a minha mãe, é não julgar ninguém, a realidade de ninguém. Eu não sei, eu não vivi a pele dele. Eu não vivi ali. Então eu tento não julgar a vida dele. É o que eu mais aprendi. Então eu acho que fazer o básico do dia a dia, amanhã pertence a outra preocupação. Então, se eu vi um cara ali que tá precisando... Isso, né? Se o cara tá precisando de ajuda, eu ajudo ele aqui. Pronto, eu fiz a minha ótima ação do dia. Eu não preciso ir pra guerra lá da Ucrânia pra tentar ajudar. Eu só preciso fazer aqui ou agora. Acabou, pronto. Fiz a minha boa ação. Tá ótimo. Isso é político. Isso é ter uma ação política. É uma atitude política. Não precisa de muito. A gente acha que a gente tem que fazer grandes coisas. Essa é uma grande coisa. Mas você vê como que isso tá bem lá atrás quando você fala de educação? Porque na escola, as crianças não deveriam aprender sobre o papel do político, sobre como ser político. Eu falo isso porque, complementando um pouquinho do que você falou, tem muita gente que é descrente da vida e de ajudar o próximo por conta de maus exemplos na política. Então olha pra fulano e fala, que fulano tem o poder, aí foi lá, ficou milionário, roubando, desviando dinheiro, e quem sou eu? Eu tô pagando minha conta, tô pagando meu imposto. Então acho que lá de cima vem talvez essa descrença e as pessoas vão ficando cada vez com esse coração mais duro, mais distante do próximo, como você falou. Mas se isso é inserido dentro da educação... Eu tô falando isso, sabe? Porque eu fui aprender o que era política quando eu fiz 18 anos e uma pessoa queria meu voto e aí foi lá e falou, vamos tirar o título. Eu nunca tinha tido nenhum contato com política, era coisa de adulto lá em casa. A TV, na hora do partido, era coisa de adulto. E veja, a gente nem é tão velha assim pra falar que isso é lá do passado. Então, talvez... você acredita que ensinar as crianças sobre política não pode ser também um caminho importante? Com certeza. É por isso que uma das propostas que eu tive e tenho, desde a época que eu estava candidata, chama Projeto Câmarazinha.
para trazer as crianças que estão ali no ensino fundamental fazer estágio junto com os vereadores. Ter o contato já, isso né? tá nas minhas propostas, Muito foi uma legal, das coisas. Muito legal. Inclusive, Ribeirão Preto já tem. Eu peguei essa ideia de lá, né? Nada se cria, tudo se copia. Eu peguei essa ideia de lá, que eles já fazem isso, as crianças fazem estágio lá com os vereadores, para já ir criando esse senso, né, de cidadania, de responsabilidade, porque é dali que vão vir os futuros vereadores, e esses futuros vereadores têm que ter bons exemplos, e não aprender coisa errada, compra de voto, essas coisas aí que vão fazer da nossa cidade uma cidade ruim depois. Então eles têm que ir conhecendo, tendo esse contato bom, direto com a Constituição, com a lei orgânica do município. É por isso que a gente tomando posse, eu quero pautar isso logo de cara para que a gente consiga trazer as crianças para ter esse contato com o que é bom. Entender como funciona, né? Exato. Igual a Cris estava falando, quando a gente era mais nova, eu passei também muito por isso. A gente acha que a política é uma coisa distante. De adulto. E que é horrível. Isso, é. E que é horrível. E que é não um é saco, legal que é a e pior tudo mais. época do Então, ano. com essa educação, né, desde criança, tu pode melhorar muito pro nosso país, né? Não só, mas também como pessoas como você que vem aqui mostrar, falar sobre isso, falar sobre a sua postura, sobre o seu cuidado com o próximo. Isso é maravilhoso, porque as crianças olham pra você e de repente muita gente pode se inspirar. Poxa, tão jovem, nova, não teve a desculpa de que teve alguém na família, um político, teve dinheiro. Nada é impedimento pra você estar lá onde você vai estar, por exemplo. É importante falar isso, porque eu não tive pai político, nenhum parente político, nenhum familiar advogado Nenhum também que me ajudasse. financiamento. Nada. Isso é importante dizer também, que se você fuçar lá nas minhas prestações de conta, eu não recebi fundo partidário. Nenhum. Inclusive ninguém do PSD recebeu. É importante falar isso, porque não tinha ninguém ali que fosse candidato a prefeito. Só as majoritárias ali que tinham candidato a prefeito que acabaram recebendo. Ou acho que ninguém chegou a receber, salvo engano. Não sei. Isso eu não sei, teria que conferir. Mas acho que ninguém recebeu. Quem me ajudou mesmo foi os meus pais, como sempre. Minha irmã também, todo o tempo na rua comigo, E aí me ajudando. E vocês lançaram uma coisa muito legal, que foi a campanha do roxinho, né? Vocês iam todos de roxo pra rua. E aí ficou muito marcado. Ficou Todo mundo marcado. sabia onde estava Isadora Ribeiro e sua equipe. Sim. Pois é, é importante falar isso também, porque tanto ser a candidata, eu gosto dos bastidores também. Então eu estudo bastante essa parte aí de marketing político, a campanha de rua, que é algo que eu fiz desde 2020 e intensifiquei muito mais nessa. Então eu criei a campanha do roxinho, que depois a gente falava, né, que a onda do roxinho virou tsunami, por conta que tinha crescido Virou, muito. Virou Fato, mesmo. né? Eu acho E que virou. todo lençoense encontrou Isadora Ribeiro nas ruas. Onde o pessoal via alguém de roxinho falava, ou pelo menos lembrava que o roxo estava ligado, porque a gente queria que fosse diferente. Então a gente sabia que todo mundo ia utilizar o amarelo, o verde, o laranja, que eram as cores tradicionais. Então o que eu pensei? Bom, vou botar uma cor que ninguém vai usar, o roxo. E foi dito, feito, E veio na ninguém. sua cabeça ou tem alguma... Não, foi alguma pensando, ligação, assim? foi pensando justamente nisso. Mas tem um significado específico? Você roxo? é Não. supersticiosa? Não, Eu vendo de fora, eu imaginava que pela feminilidade. não. Não, também não teve. foi. Eu só precisava de uma cor Que não fosse tão usada. que fosse Olha única. só, Única. curiosidades. Foi É. isso. Aí eu precisava de uma Extremamente cor inteligente única. a sua campanha, Sim. foi extremamente E aí a inteligente. gente criou essa coisa. É basicamente como vender um produto. Sim. Eu precisava Do diferencial. fazer essa coisa pegar. Falei, eu preciso fazer a minha campanha pegar nas pessoas, virar um Nós- chiclete. Nós achamos ótimo. E é a mesma Como coisa do publicitária, jingle. Né? Nós duas aqui, como publicitária, a gente pode falar. Uma campanha muito bonita. Muito inteligente, Muito inteligente, bem organizada, estratégica. estratégica. E parabéns. Aqui Obrigada. como profissionais da publicidade, realmente. Nem mesmo os ataques tão covardes que fizeram contra você foi capaz de derrubar. Até porque você teve mais de 1.000 votos numa cidade de 70 mil habitantes. Isso. Expressivo demais. Sim. Mas essa era a ideia, de fato, tornar único. Porque é aquilo, candidatos iriam ter muitos. Mas só ia ficar gravado na cabeça das pessoas o que fosse diferente. É a mesma coisa, a gente pega aqui, coloca várias canecas. Tem um monte de caneca. Um monte de caneca vendendo por aí. Vai chamar atenção aquele produto que for único. É a mesma lógica. Sim. Então eu precisava fazer a minha campanha ser única. Eu precisava Se ser... diferenciar, né? Eu precisava ser a candidata que as pessoas fossem lembrar no dia da votação. Então, tudo que eu ia fazer, eu fazia ser único.
Eu precisava deixar ser único. O meu jingle também, a gente escreveu letra por letra. Claro, eu tive os músicos que escreveram, eu passei para eles as diretrizes. Que eu falei que gostaria que fosse sobre a esperança, credibilidade e acho que a paixão. Eu queria despertar isso nas pessoas. Esperança, a credibilidade e paixão. Porque justamente esse ano de eleição, cada eleição ela gera um sentimento nas pessoas. Por exemplo, a gente teve aqui, elegeu o Bolsonaro. Enfim, cada eleição ela é de um jeito. Sabe, teve eleição antissistema, e nessa era a eleição que passaria credibilidade. Quem não passasse credibilidade, tivesse aquele marketing plastificado, não ia. E vimos muitos, né? Não ia. Aconteceu muito. Então a minha era uma eleição que eu precisava ser a Isadora. Precisava ser a Isadora. Por mais que tivesse o marketing, mas eu precisava mostrar o meu coração ali. E quem não fosse verdadeiro, as pessoas não estavam vendendo mais aquilo. As pessoas não estavam comprando mais isso. E vai ser assim a tendência do marketing também, daqui pra frente. Aquele marketing que for plastificado, não vai mais. Não vai. Tem que ser algo verdadeiro. Que eu gosto também dessa parte de marketing, eu estudo bastante. Não, dá pra perceber, com certeza, né? Super profissional, muito legal mesmo a campanha. E aí, voltando a falar, né? Você sofreu esses ataques na semana. E eu fiquei muito curiosa, então, de saber quando você teve a notícia que você foi a mais bem votada. Como foi acompanhar ali, voto por voto? Porque não deve ter sido... Você já falou, né? Que não foi nada fácil, tudo que você passou dias antes da eleição. E aí você foi simplesmente a mais votada, né? Mulher mais jovem, mais bem votada aqui na cidade. Como que foi receber essa notícia? Olha, eu vou falar pra você, eu acho que eu tava mais feliz de ver os meus pais felizes do que eu mesma ali. Eu acho que eu queria dar essa alegria pra eles. Porque eu já imaginava que eu seria eleita. Eu imaginava, a gente só não sabe o quanto. Porque o tanto que eu tinha trabalhado ali naquela eleição, só se assim... Quando você consolida quem você é pras pessoas, só se vier uma coisa assim... E eu sabia que tudo aquilo era mentira sobre mim. Assim, impossível um negócio desse. Simplesmente impossível. E quem olhasse aquilo e me conhecendo, saberia que aquilo era mentira. Então, quando eu fui vendo ali, a gente tava fazendo apuração em casa. E tinham várias pessoas que foram também, que ficou ajudando ali na eleição, cabos eleitorais, apoiadores. Então, acho que tinha ali em casa umas 40 pessoas, mais ou menos, acompanhando. Aí a gente colocou a TV e tal ali, e uma mesa, todo mundo ali, tinham levado cerveja também, e tava, nossa, uma bagunça lá. Aí quando encerrou e eu vi que era 1302, meu pai ali tem uma cena, né, da gente se abraçando e tal. Então, pra mim, a alegria maior era ter dado esse resultado pros dois. Tipo, ó... Eu acho que é mais... esse aqui é pra vocês. Esse dia é pra vocês. Eu quis dar pra eles isso porque eu vi eles sofrendo, entendeu? E eu, inclusive na infância, lembro. A infância me faz lembrar deles. Toda a minha infância eu lembro dos dois trabalhando. Eu não tenho outra lembrança dos dois que não seja essa. Minha mãe trabalhava na Almizilo, né? E ela trabalhava das 1 às 10 da noite. E eu chegava da escola meio-dia e pouco. Quase não eu não via minha mãe na infância. Então, eu lembro que, inclusive, isso é uma lembrança interessante, que quando eu conseguia esperar ela, era pra, quando ela chegasse e fosse tomar banho, que ela chegava cheia de algodão, né? Era uma empresa, né, disso. Eu esperava ela pra lavar meu pé. Que era o momento, era o momento que eu sentia que ela ia cuidar de mim. Olha só. Que ela ia cuidar de mim. Então, eu tenho essas lembranças na cabeça. E o meu pai rodava turno. Ele trabalhava na Lutipel. E eu até fico meio emocionada também. Porque eu vi o meu pai e minha mãe só trabalhar. Então, aquilo lá pra mim... Além de ter todas as pessoas ali, né? Dar isso pra Lençóis Paulista. E eu vou dar, na verdade, esse presente. A resposta que eu vou dar pra Lençóis vai ser... Como que eu vou aprovar? Como que eu vou fazer? E isso tudo eu tenho feito agora, no silêncio, com o planejamento de mandato que eu tenho feito em casa. Porque tem gente que assume e não faz um planejamento de mandato. Eu tenho feito tudo isso. Não sabe nem como faz um planejamento de mandato. E eu até entendo, porque é complicado. Mas eu me preparei muito para isso. Mas muito. Então eu fiz todo um planejamento de mandato.
E, bom, naquele dia em si, era o momento de eu dar o presente pros meus pais. De eu ter visto eles rodando o turno. E meu pai, nesse período, eles falaram, a gente precisa aumentar uma renda extra. E aí eles iam e começaram a vender roupa nesse período. Então, assim, era mais um trabalho. Então, tudo que eu me lembro deles era trabalhando. Só Então, trabalhando. nesse dia, eu tava mais feliz em dar esse presente pra eles do que pra mim. Então, foi pra mim uma respirada. Foi assim, aliviei. Cara, é muito interessante você falar isso, né? Porque tem muita gente que às vezes acaba tendo algum tipo de comportamento pela falta dos pais. E na verdade você não tem uma visão de que seus pais te faltaram porque eles estavam trabalhando. Não. Por mais que você não passou a sua infância com contato presente o tempo todo com eles, você tem uma visão muito, muito bonita, né, Sim, disso. que de certa forma eles estavam sempre presentes. E Imagina, fizeram essa eles- personalidade sua, né? Exatamente. Construíram, né? Construíram essa menina forte, e corajosa Sim. e batalhadora. Imagina, tudo que eu lembro deles são um bom exemplo. Assim, se eu puxar na memória, eu não tenho uma memória do meu pai gritando com a minha mãe, os dois brigando. Na verdade, o casamento dos dois parece de namoro. Porque os dois ficam se beijando, se abraçando. Então é um casamento muito bonito dos dois, entende? Então, assim, tudo... Também esse esforço de passar na OAB de primeira, eu não aceitava não passar de segunda. Eu falei, eu não aceito. Não aceito. Eu falei, eu tenho que passar de primeira porque, pô, se mataram a vida inteira pra mim, eu vou passar de segunda? Não, tem que ser de primeira. E Sempre assim, valorizando sempre. demais, né? É um carinho que eu tinha que dar pra eles, entendeu? E a população de Lençóis também é a mesma questão pra mim. Foram 1.302 votos. Eu tenho que retribuir da mesma À forma. altura. Tenho que honrar da mesma forma. Então, por isso que eu escrevia sempre ao final: serei orgulhosamente a sua vereadora. Serei orgulhosamente a sua vereadora. Por isso. Simples assim. A sua base, você pode dizer que a base da Isadora Ribeiro é o trabalho e o amor. E mais Deus. Quer falar um pouquinho da religião pra você, o que é na sua vida? Eu não diria religião, porque eu sou católica, apostólica, romana e acredito muito em Nossa Senhora. Tenho essa devoção, inclusive até às vezes que eu não conseguia rezar pra Jesus, eu falava com Nossa Senhora. Pra mim, assim, eu tenho uma devoção muito grande com Nossa Senhora. Muito. Eu tenho, acho que é mais facilidade de falar com Nossa Senhora às vezes do que com Jesus. Sabe aquela coisa de quando o pai Uma tá muito intimidade, bravo? né? O pai tá muito bravo, Falar você fala com a mãe que, entendeu? Que facilita. Uhum. Então, essas coisas assim, caminho. assim, lembranças também, isso desde de criança. Eu acho que era uma coisa assim, comigo, assim, de falar com Nossa Senhora até quando eu era criancinha. Mas coisa assim, senão alonga muito. Mas eu acredito muito, muito em Nossa Senhora, de que ela, até de um acidente de carro que eu tive uma vez, que o carro inteiro bati numa palmeira, e eu bati desse lado aqui, a ferragem, assim, inteiro veio pra cima, mas acabou com o painel do carro, assim. Só ficou de pé, assim, a imagem que eu tinha no painel do carro de Nossa Senhora. O resto, o carro foi direto pro ferro velho. Caramba. Inteirinho, porque o teto ficou um V, sabe? Quando ele amassa, assim. Só ficou você Só e ela ficou lá dentro. a imagenzinha, assim, de Nossa Senhora grudada, assim, no painel do carro. Aí o bombeiro chegou, isso acho que foi em, sei lá, 2018, eu acho, não sei, mais ou menos isso. Chegou e falou assim, ó, essa menina aí nasceu de novo. Falou pro meu pai, o bombeiro. Meu Deus. Então, assim, Foi muito grave. Foi uma batida feia. Mas pra mim, é como eu falei, a Isadora Ribeiro é católica. A vereadora Isadora Ribeiro respeita todas as pessoas, respeita todas as religiões, e eu acho que todo mundo tem que ter a liberdade pra acreditar no que quiser. Eu não gosto mesmo de impor nada a ninguém. Eu sou católica e acho que o eleitor pode acreditar no que ele quiser, ponto. Separa totalmente, né? Eu Política separo e religião. totalmente, eu separo totalmente. Se alguém quiser conversar comigo sobre catolicismo, eu vou conversar sobre catolicismo. Se alguém quiser expressar a sua fé, ser evangélico, a pessoa é evangélica, ponto. Eu não gosto muito disso, de nós temos que impor uma religião. Claro que não. Não acho isso respeitoso com a pessoa, porque como eu disse, a pessoa vai à igreja para buscar Deus, para buscar um alento da alma, não vai para buscar político. E acho que a gente não pode usar isso, sabe?
usar a fé, a dor das pessoas pra ficar enfiando voto, pra ficar enfiando político em ninguém. Isso é uma coisa que você não vai me ver fazendo nunca. Perfeito, maravilhoso. E infelizmente a gente vê muita gente fazendo. Usando de muleta, né? Não só a religião, mas várias outras situações que de repente é a dor de uma pessoa e alguém usa isso pra conseguir um voto. É desumano, eu não vejo que funcione muito depois de eleito uma pessoa que tem esse tipo de atitude, né? Isso acaba dando certo, viu? Nossa, acaba. Ainda existe. Acaba dando certo. Mas injusto, né? É porque eu sou o nosso pros justos e pros injustos também. Então dá certo. Quais são os seus planos agora, a partir do momento que você assumir de fato a vereança? Bom, a gente tomando posse, eu vou me voltar muito para auxiliar também o prefeito, para que ele cumpra as promessas dele, porque isso é importante. A gente não pode terminar os 4 anos sem entrega, porque falar é uma coisa, né? A gente precisa mostrar de fato que a gente veio, a que a gente veio. E também pretendo encabeçar junto com as propostas dele, as minhas propostas, né? E, bom, tem umas outras coisinhas aí que vêm e eu não posso falar agora. E qual a sua prioridade? Pode falar pra gente? Sim. Bom, a minha prioridade, além de ser os lençoenses, que é 100% isso, eu vou estar muito focada nas pautas voltadas para a educação, porque sei que a gente precisa melhorar muita coisa aí nessa área e vou estar me dedicando também, né, as 3 bandeiras aí principais, né, que eu vou falar bastante sobre educação, mulheres e crianças, então, e uma subpauta aí que tá junto também, que é a juventude. Então, vou me dedicar muito, muito a essas pautas durante o mandato. Isso não quer dizer que eu não vá atender outras coisas também. Mas essas é a cabeça, assim, do seu projeto. E até porque é o que você falou muito na campanha, né? Na verdade, é cumprir aquilo que você... Que eu prometi, com certeza. Mas é que é isso que eu falei, a educação, ela é o começo de tudo. E a educação básica é um comprometimento do município. Ele tem que fazer isso e tem que fazer muito bem feito. E eu quero muito poder auxiliar, né, o governo agora do Cagarete para que a gente tenha êxito em tudo isso. A gente tem aí o planejamento deles também, o plano de governo. Até porque é uma função do vereador, né? Exatamente. Qualquer vereador que chegar e falar assim, eu vou construir uma escola, vou construir não sei o quê. Isso não existe. Não existe. O que ele pode falar, e que de fato eu também falei, olha, eu gostaria da construção de uma escola voltada para crianças assim, assim, assado. Isso ele pode, mas com o auxílio do executivo. Com o auxílio. Ou, por exemplo, a FATEC vai vir para cá. Eu pretendo dar o auxílio legislativo, amparo, fomento, esse tipo de coisa. Agora, falar que ele vai construir isso é possível. Ele pode buscar emenda para auxiliar, esse tipo de coisa, né? E a gente trabalha basicamente com produção legislativa, fiscalização, e tem também o trabalho atípico do vereador, né? Que é executar, administrar, esse tipo de coisa. Né? E você pretende ser muito atuante, deixar a sua outra carreira de advogada criminalista? Como é que você vai administrar isso? Não, eu pretendo continuar advogando. Eu só pararia de advogar se eu fosse abrir uma empresa de marketing político. Olha aí. Que esse é uma... Estamos à disposição. Inclusive. Essa é uma coisa que, como eu disse, eu gosto muito, né? E como deu certo, né? Funcionou. Então, muito chegou bem. até a aparecer pessoas querendo meio que uma consultoria minha para essa área, exatamente, né? Eu até falei com 2 mulheres aí, fizemos um grupo nosso para que eu possa seguir orientando elas aí. Inclusive, eu acompanhei, por acaso, uma live sua durante a campanha e pessoas famosas no Brasil entraram em contato com você nessa live, te parabenizando pela campanha, pessoas que trabalham com isso, que estão envolvidas com isso e que enxergaram, ainda que muito distante daqui de Lençóis, enxergaram o seu trabalho. Eu só não vou citar o nome dele aqui. Tudo bem, Porque eu guardo ele a 7 chaves. Mas ele é o meu mestre político. Ele famosa, inclusive. Foi com quem eu aprendi tudo, assim. Aprendi com ele tudo desde 2019, é com quem eu faço cursos e cursos e cursos. E é de onde eu tirei ali, literalmente, do nada veio 529 e depois 1.302 votos. Com ele eu aprendi, esse cara aí já fez campanha do Kassab, do Quércia nas antigas, Tereza Surita, fez o Alckmin em 2018, então é um cara fenomenal. Cara, quanto estudo, né?
Você tem estudado pra caramba pra isso, tem sido um objetivo. Muito. E agora eu tô na pós, né? Na pós-graduação em Direito Municipal, que é pra especializar nessa área que eu vou me dedicar agora da minha vida, né? São 4 anos da minha vida que eu preciso saber do que eu tô falando. Claro. Não posso, eu acho que é assim. Eu acho, e até porque eu não gosto de achar nada. E eu não Ou gosto é de ou não é, depender. né? E assim, eu terei assessor, porque eu pretendo trabalhar muito, por isso eu terei. Mas eu não gosto de. Será que o meu assessor sabe disso? Meu assessor vai ser muito competente. E eu já adianto isso, que ele vai ser advogado também. Vai vir um advogado aí, porque eu pretendo ficar a maioria do tempo na rua com as pessoas. Eu não pretendo ficar enfiada em gabinete. Eu pretendo deixar ele enfiado no gabinete enquanto eu tô na rua com as Você ter pessoas. esse contato direto, né? Exato. Isso é muito legal. Mas eu gosto de saber das coisas. Olha, eu posso fazer tal coisas para que a gente. Você acha isso? A gente pode discutir tal coisa, tal. Então, um perfil técnico ali para que a gente possa fazer um mandato super bom. Super bom. Isso significa que você quer uma carreira política? De repente, depois pretende estar em outros cargos? Quem sabe prefeitura? Eles me cogitam, mais do que eu cogito. Já me cogitaram isso, assim, durante andando ali na eleição agora. Já me cogitaram para, futuras campanhas aí, mas e não é uma coisa que... E de coração, não é uma coisa que eu estou pensando. Eu pretendo 4 anos. Futuro, eu não sei. E eu quero muito também poder eleger o Prado deputado. Isso é uma coisa que eu tenho na cabeça e ninguém tira. Eu irei estar na rua com o Prado para eleger ele deputado. Isso ninguém tira da minha cabeça. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, eu vou ajudar ele. Eu acho que Lençóis precisa muito de um deputado. Sim, super Eu importante. vejo as pessoas falando, olha, Lençóis geralmente demanda as pessoas para Bauru para poder fazer exame ultrassonografia, ressonância, porque não tem equipamento aqui, porque não tem dinheiro para comprar. Um deputado pode comprar, a gente pode ter dinheiro para isso, a gente pode melhorar muito com um deputado. Independente de partido, qualquer coisa, você ter um representante da sua cidade. A gente tem uma pessoa daqui que tem todo esse currículo. Ele falou que ia ser vereador, virou vereador. Falou que ia ser presidente da Câmara, virou presidente da Câmara. Depois falou que ia virar prefeito, virou prefeito. Falou que ia se reeleger, reelegeu. Falou que ia fazer sucessor, fez sucessor. Agora falou que vai virar deputado, vai virar deputado. Certeza. Incrível. Inclusive, já entrevistamos ele. Mas eu queria saber de uma outra coisa. E os planos da Isadora, os planos da sua vida pessoal? Esse que é meu complicado. Onde entra a Isadora? A vida pessoal de Isadora vai ter espaço aí? Nossa, aí que complica. Eu não tô tendo muita vida pessoal, não. Mas é uma escolha. Mas é uma escolha. Escolha consciente. Em prol aí não, agora, hoje em dia, 0 vida pessoal. 0. Tá muito focada, né? 0, 0, 0, 0, 0, assim. Assim, nem sei te falar. Agora você pegou uma pergunta que eu não sei responder. É a ansiedade também, né? De 2025 aí, de tudo começar e poder, né? Porque com todo o trabalho que você fez e com tudo que você pretende fazer e vem se dedicando, imagino que não tem espaço mesmo, né? Mas nós mulheres temos espaço. A gente sempre dá um jeitinho. Não, mas eu vou arrumar vai arrumar um jeitinho. Um jeitinho. Mas eu pretendo parar um pouquinho nas férias de julho, talvez, pra descansar. Porque nessas... Vamos ver isso, Cris. Porque agora não dá. Nesse momento não dá. No momento agora... Não dá. A gente tem a diplomação dia 18, depois tem a posse dia 1º. Tudo acontecendo, né? Então... Exato. E eu pretendo deixar já algumas coisas meio que prontas para algumas coisas que já irão acontecer. Então, eu já meio que deixo pronta as coisas. Se antecipa. Exato. É muito legal a gente poder falar com vocês, Adora, e você trazer toda a sua experiência, seu conhecimento, mas principalmente essa sua garra de mulher, que a gente que é mulher, a gente sabe. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, não tá acabando não, tá? Mas é que eu queria deixar passar isso, das mulheres se engajarem mais politicamente falando. Eu sei que não é um dom para todo mundo, não é um lugar para todo mundo, mas de repente tem muitas mulheres que poderiam estar nesse caminho e não sabem nem por onde começar e nem sabem das possibilidades e oportunidades que podem surgir. Porque como a gente falou antes, só não te cortar, como a gente falou antes, que apesar do financiamento para as mulheres estarem na política, ser uma coisa que está na legislação, os dirigentes partidários sendo homens, eles meio que, não sei se boicotam, mas talvez dificulte. Como é que essas mulheres enfrentam essas barreiras e passam por isso? Sabe uma coisa muito interessante que talvez você lembre,
porque andou um pouquinho com a gente ali na eleição. Você chegou a ver algum homem andando com um filho na campanha? Não, Mas você viu mulher? várias. Eu vi. Uhum. Isso é uma coisa muito interessante, porque a mulher leva o filho na campanha, porque ela tem essa dupla jornada. O homem, infelizmente, ele não tem essa preocupação. Se ele chegar do trabalho, ele vai assistir o jogo, ele vai tomar uma cerveja, entende? Deixa o filho com a mulher. E vai fazer... Exatamente, exatamente. Já as mulheres que foram candidatas, elas chegaram até levar os filhos para poder fazer a campanha. Então eu acho que a maior dificuldade, né, e isso eu falo porque você também chegou a ver isso, né, e eu até poderia citar nomes aqui das candidatas que eu vi levando filho ou filha. A maior dificuldade é de fato a realidade do dia a dia, do ter que trabalhar, do ter que limpar a casa, do ter também o marido. Muitas vezes o marido acaba não ajudando. Então, eu acho que é essa realidade que dificulta as mulheres entrarem para a política, a vida pública. Então, essas mulheres que eu vi, mesmo com toda essa realidade, ainda sendo guerreira o bastante de ir para a vida pública, só nisso ela já merece uma salva de palmas. Porque a minha realidade é diferente. Eu não sou casada, eu não namoro, eu não tenho filho. Então, foi difícil para mim? Foi. Mas imagina uma mãe que tem tudo isso para fazer. Eu acho que pra ela é bem pior do que foi pra mim. Mães sabem. Aí, sabemos A muito gente bem. sabe. Você está Tudo, totalmente certa. qualquer tipo de coisa que a gente se comprometa a fazer, a gente sempre tem que pensar em administrar quem vai ficar com o nosso filho, como é que a gente vai fazer. Correr o risco de estar no meio de um trabalho e ele tá doente, a gente vai ter que deixar tudo. No fim, a Exatamente. gente pensa em nós mesmos por último. Eu acho que E é muito talvez... bonito você trazer esse trabalho, como você disse lá, né, dentro das suas prioridades, a mulher, a mãe, porque é um olhar que precisa. Talvez os espaços de poder poderiam ser repensados para um local para o filho dessa mãe vereadora, que hoje não tem. Pelo menos aqui não tem esse local. Talvez poderia ser repensado para uma mãe vereadora ir com o filho, deixar o filho ali nesse local, se ela tiver que levá-lo, né? Então, talvez repensar o nosso modelo para inserir as mulheres, né? Talvez pensar nisso. Mas a minha mensagem é que a gente não pode desistir, porque o desafio, ele vai vir. Vai vir pra mim, vai vir pra você, vai vir pra todas as mães. Ou para as mulheres solteiras ou não. E eu acho também que também tem a questão da vocação. Tem gente que dá pra uma coisa, tem gente que dá pra outra, né? Mas majoritariamente os homens sempre estão mais nesses No locais poder, né, de poder. Sempre, porque também, historicamente, São mais a mulher, encorajados a isso. historicamente, exato. É o lugar exato. deles, né? O homem sempre era quem tomava as decisões e a mulher era quem ficava ali quietinha. Tanto que no nosso Código Civil, a gente tinha as palavras ali, mulher honrada, a mulher não podia se divorciar se o homem não autorizasse. E Não, algo tem muito muita recente, coisa. 1977, que foi criada a lei onde a mulher podia se divorciar. Algo assim. se eu Não, o estiver Código errada. Civil é de 1916. 1916, depois de 2002. Então, Ou seja, assim, Mas a recente. mulher vai Mas tem- conquistando as coisas bem devagar ainda, né? a passos lentos, mas tem outras leis que vão indo assim vagarosamente. Mas eu acho que quem tem essa vontade deve ir mas tem isso, mas tem aquilo, mas também tinha um monte de porquê pra mim. Tinha um monte, mas, e ainda tem um monte. Mas mesmo assim eu vou, e não tô nem aí, e vou continuar indo, e não tô nem aí mais ainda, porque eu sou desse jeito, e vou continuar sendo. E se tiver alguma mulher que tenha vontade, ou homem também, jovem, independente de quem seja, que tenha vontade de ser candidato e precisa de um empurrãozinho ou de um chute nas costas, fala comigo que eu ajudo. E dou 3 chutes nas costas. Maravilhoso. É isso. Bem carinhosa. Bem carinhosa. Mulher forte, guerreira. Temos aqui personificada. Verdade. Prazer, viu, receber você aqui. É um prazer também. Eu um prazer, adorei Lê. Quer conhecer contar mais da alguma sua coisa história, que você acha Isadora. importante nesse momento? Eu acho que é isso. Acho que o resto da história eu vou deixar pra mostrar quando eu prática. assumir, na prática. E eu acho que vai ter história pra ser contada, viu? Então já fica nosso convite pra você voltar aqui num outro momento
pra gente continuar a sua história. Com certeza. Isadora, Isadora, muito obrigada pela sua presença. Como eu disse, adorei conhecer mais da sua história. Lá com 16 anos tudo começou e foi muito bonito. Adorei, de verdade. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, Lê. Obrigada, viu? A gente sempre aprende muito, a gente se emociona muito também com as pessoas que vêm aqui. Cada programa que a gente faz, a gente sai de uma forma diferente. E hoje com você não foi, né, diferente. Muito pelo contrário, agregou muito a gente conhecimento e a sua coragem. Parabéns pra você, pra sua família que te criou aí na base de muito amor, de muito trabalho, que estiveram com você em todos os momentos. E é muito bonito ver a sua honra a eles e ver a parceria de vocês sempre junto. Eu acho que família, independente do formato que seja, a família, ela sempre é o grande alicerce pra gente conseguir qualquer coisa na vida. Então, meu carinho, meu beijo pra eles. Muito obrigada. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada, Lê. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que eu possa voltar mais vezes. Será muito Obrigada, bem-vinda. obrigada. Obrigada, produção, Gu. Beijo, fiquem com Deus.